O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Podem se sentar, irmãos, bastante. Bem, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final de mais um ano litúrgico. Sim, a igreja não segue o tempo civil, mas na verdade o tempo civil deveria seguir a igreja. Assim diz a festa de hoje: Jesus Cristo deve ser o rei de todo o universo. E o que significa alguém ser rei? Significa que ele está no comando de tudo, que ele é o dono de tudo, que tudo no universo lhe pertence. Ora, não há nada mais óbvio do que isso em se tratando de nosso Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas ele é o próprio Deus que se encarna, é o Deus que se faz homem. Mas nós sabemos que desde que o homem é criado e desde que nosso Senhor também veio ao mundo, o mundo vive em batalha com Deus. O anticristo vive querendo tomar o trono de nosso Senhor. E então Jesus, é preciso que nós o reafirmemos como Rei, como nosso Senhor, como o nosso Salvador. Assim, o nome da festa de hoje também vai nos dizer: é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A gente resume tudo como Cristo Rei, né? Mas percebam que aí existem 3 títulos de Jesus: Senhor, Cristo e Rei. E Jesus é anunciado assim já quando o anjo vem visitar Maria Santíssima. Ele já vai dizer que o filho que vai nascer do ventre dela será chamado Santo, Filho de Deus, e ele terá um reino, e o seu reino não terá fim. Será um reino eterno. Ele reinará sobre todos, diz o anjo Gabriel. E Maria Santíssima, por conseguinte, vai ser declarada ali a rainha, porque na dinastia judaica a mãe do rei era a rainha. Então, se Jesus era o rei, ela já havia sido declarada como rainha naquela situação, para preparar o reino do seu filho. É isso que Nossa Senhora faz quando ela diz: Eis aqui a escrava do Senhor. Eu sou uma rainha, mas eu preparo o caminho deste grande rei, deste rei
soberano sobre todos os reis da terra. Houve um tempo em que na humanidade haviam muitas monarquias, haviam muitos reis e muitos deles reis católicos. Isso significava que Jesus Cristo era o soberano daquelas nações. Nós tínhamos a clareza, porque começa um tempo de paganismo em que existiam imperadores romanos, os gregos que imperavam sobre o povo de Israel. O povo de Israel também tinha reis, mas nós encontramos aí um tempo depois do imperador Constantino, que não é aquele que traz o cristianismo como religião oficial, não. Nós, estudando melhor a história, nós vamos ver que o imperador Constantino, ele vai liberar a religião cristã como uma religião entre outras. E Constantino não era cristão no início do seu império. A sua mãe, sim. A sua mãe, a Santa Helena, uma santa mulher, foi sempre católica e lutando para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. E também não é Constantino quem vai fundar a Igreja Católica. A Igreja Católica é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, é Ele quem vai dizer a Pedro: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, não é de Pedro, a igreja não é de Constantino. E assim nós podíamos ver no mundo um reinado de nosso Senhor, um reinado que se fazia nas leis, um reinado que se fazia no modo como se conduzia a educação, as famílias, até o modo como se construía a cidade era voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja é um edifício entre outros edifícios. Tamanha a dificuldade que nós temos na maioria dos lugares, que a igreja, por exemplo, não tem direito nem a um culto dominical, não é? A uma missa por semana nós somos atrapalhados por tantos barulhos, como nós percebemos aqui mesmo na nossa igreja. E todas as igrejas são assim, não é? Nós não temos mais o reinado de nosso Senhor Jesus no nosso mundo, e não temos também o reinado da igreja, porque a igreja católica, sendo a esposa de nosso Senhor, ela também precisaria reinar no melhor sentido do termo, assim como o padre, quando senta naquela cadeira, chama sede ou sédia. Então essa cadeira significa o trono de nosso Senhor, do Cristo que é a cabeça da igreja. Ali o padre, em nome da igreja e em nome de nosso Senhor, ele vai dirigir, governar a igreja. O governo da igreja é feito para o bem das almas, para que estas almas, que são todos os batizados, elas possam ser conduzidas ao céu. Então, este título de rei quer dizer isso, que nosso Senhor precisa reinar sobre toda a sociedade. E nós não podemos pôr a esperança em seres humanos. A nossa esperança não está nos seres humanos, está no Rei do Universo, que é o Filho de Deus feito homem. E a nossa esperança está naquilo que Ele deixou, a nossa esperança está naquilo que nos ensina a sua Santa Igreja Católica. E para que Ele possa reinar sobre todo o universo, é preciso que as nações reconheçam Jesus como o único Salvador. O Cristo é Jesus Cristo, Jesus Salvador. Jesus, de fato, Ele morreu para salvar toda a humanidade. Vejam, neste diálogo que Ele tem aqui com Pilatos, é antes da sua crucifixão, antes da sua flagelação, nosso Senhor vai dialogar com Pilatos, que está tentando arrancar dele alguma sentença para que possa condená-lo. Então a preocupação de Pilatos era: tu és o rei?
dos judeus, e ele está dizendo aqui um rei humano, um rei que tinha um poder político. Então você está competindo com Herodes, você está competindo com César, que é o rei dos romanos. Então Jesus responde perguntando: está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Ou seja, você está me declarando rei com a sua vida pessoal, Pilatos, ou você está só seguindo o seu protocolo, a sua religião, a sua determinação daqueles que te mandaram? Aí Pilatos vai dizer: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Então, tenta que Jesus possa dizer algo que possa incriminá-lo. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Assim, com essa frase, Jesus vai dizer que ele sim é rei, porque se ele tem um reino, ele é rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não é deste modo que você está entendendo, Pilatos. Não é o modo como a maioria das pessoas tenta entender. A maioria dos políticos tenta ver que a nossa vida vai ficar sempre aqui. Tudo no nosso mundo hoje colabora para que Jesus não reine nas nossas vidas. Tudo colabora para que seja contrário a nosso Senhor. Então tu és rei, diz Pilatos. E Jesus afirma, mais uma vez, mais claramente, mais claro que isso, impossível: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Jesus precisa ser o Salvador da humanidade. Ele, para ser o nosso rei, ele precisa ser aquele que nos introduz na vida eterna. Ele nos introduz na salvação eterna através do nosso batismo. O nosso batismo abre as portas do paraíso, da salvação para todos nós. E para que nós o tenhamos como o Salvador, o único Salvador, não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Único, o único caminho para o Pai é Jesus. Para que isso aconteça, é preciso deixar que Jesus seja o Senhor. Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser o nosso Senhor. E o que significa isso? Quando nós dizemos para os nossos pais, desde pequenos aprendemos a dizer, quando chama, o pai e a mãe chama, fulano. Aí hoje os filhos geralmente não tem muito isso mais, responde que, Mas antigamente a gente aprendia, dos nossos antigos pais, avós, senhor, senhora. No exército ainda assim, Outro dia um jovem falou comigo e eu falei: você é do exército, Ele falou: como o senhor sabe? Porque era só sim senhor, não senhor, que ele respondia. Sim senhor, não senhor. Então aprende-se assim, para dizer assim, porque aquele com quem eu estou dizendo é dono da minha vida. O meu Senhor, Ele tem a minha vida nas suas mãos. Ele é plenamente responsável por mim. E não são assim os nossos pais? Pelo menos enquanto a gente está pequenininho em casa, depois quando está grandinho e até a hora de morrer, na verdade, os pais são responsáveis por nós sempre. Depois acontece de os filhos poderem cuidar dos pais, é um privilégio, poder fazer esse papel também de cuidador, de gratidão por aqueles que cuidaram de nós. Afinal, nós estamos vivos, estamos hoje aqui porque alguém cuidou de nós, alguém fez o papel de Senhor. E este papel de Senhor, de Senhora, vem de Deus. Só Deus é nosso Senhor. Portanto, para que Jesus reine no mundo, no universo, para que Ele seja o Salvador de todos os homens, Ele precisa ser
o Senhor de cada coração. Cada um de nós precisa dizer de tudo que é seu: Jesus Cristo é o Senhor. Da minha vida, do meu passado, dos meus pecados, dos meus vícios, da minha profissão, da minha missão, das minhas dúvidas, do namoro, dos estudos. Jesus Cristo é o Senhor de tudo que temos e somos. Então sim, Ele reinará, mas Ele precisa passar por cada coração humano. Se Jesus não passar pelos corações humanos, e se cada coração, dando tudo a Ele, não reconhecer como seu Salvador, o único Salvador, então Ele não poderá reinar como Ele deve reinar. E assim, meus irmãos, nós nos encontraremos depois da nossa morte, ou depois do fim dos tempos, o que acontecer primeiro, nós nos encontraremos com este justo juiz, com este rei, que no trono fará o nosso julgamento. E diz São João da Cruz: no fim das nossas vidas, ou no ocaso de nossas vidas, seremos questionados por uma só coisa. Uma pergunta o Senhor fará. Não tomará a tabuada inteira, mas será só uma pergunta: o quanto vivemos o amor? Nos será questionado sobre o amor, diz São João da Cruz. Cada um olhe para a sua vida neste tempo de fim do ano litúrgico. Cada um de nós olhe para a sua vida hoje como se fosse o fim das nossas vidas. Pode ser que nosso Senhor chame alguns ainda crianças. E como é que essas crianças se apresentarão diante de Deus? O quanto essas crianças viveram o amor? O quanto esses jovens, esses adolescentes viveram o amor, o mandamento maior? O quanto eles disseram não, os adultos, os idosos, ao pecado mortal? O quanto cada um de nós disse: não, eu não quero cometer pecados mortais, eu tenho horror a isso que ofende a nosso Senhor. Então, começar uma vida de santidade a partir disso, entregando a Jesus tudo, tudo é teu, Senhor, o meu bem e o meu mal, tudo aquilo que pratiquei, quero entregar tudo em vossas mãos. Coloquemos assim, meus irmãos, para podermos iniciar um novo ano, reiniciar este ano litúrgico de uma maneira nova, de uma maneira diferente, renovada. Que o Senhor renove nossas forças, renove também hoje a nossa fé, a nossa disposição a sermos servos, escravos do Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Assim seja.